Regime de competência e regime de caixa. Pensa num assunto que as pessoas têm dificuldade em entender e aprender. Mas pode ficar tranquilo porque esse vídeo aqui, essa aula, vai ser a aula definitiva. Você nunca mais vai ter dúvidas. Você vai aprender tudo a partir de hoje. O que é regime de competência, o que é regime de caixa e quando utilizar um e quando utilizar outro. Então vamos lá, antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então já sabe, exercício de sempre, deixa seu like e se inscreve agora se você não for inscrito. Eu vejo aí que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos, tá bom? Então já que você não está pagando nada de forma direta, deixa aqui sua inscrição, porque isso me incentiva a continuar te ajudando. Então, com a sua inscrição, você só tem a ganhar. Clique aqui embaixo em se inscrever a partir de agora. Vamos lá. Felipe, regime de caixa e regime de competência. O que é isso? Pessoal, vamos fazer uma recordação aqui sobre o que é a contabilidade. Contabilidade, basicamente, em termos bem enxutos, é registrar fatos que acontecem durante a vida de uma empresa. Uma empresa surge para vender itens, prestar serviços, para resolver problemas para a sociedade. E durante essa vida, ela faz algumas coisas, como por exemplo, ela pode comprar um estoque para revenda, ela contrata pessoas e paga salários, ela faz doações, sim, empresas fazem doações, né? Enfim, tem várias coisas que acontecem durante a vida de uma empresa. E uma das atribuições da contabilidade é justamente isso, é registrar o que aconteceu durante a vida dessa empresa. Essas coisas que acontecem durante a vida da empresa, a gente chama de fatos contábeis, certo? Guarde esse nome, fatos contábeis. São acontecimentos que acontecem dentro de uma empresa. Então a contabilidade precisa registrar esses fatos contábeis. Beleza? Tudo ok até aqui? Ok. Só que existem duas leis, basicamente, que regem sobre a forma e o momento em que esses fatos contábeis vão ser registrados. Existe a forma chamada regime de caixa e a forma chamada regime de competência. Para ficar mais claro, o entendimento ser muito mais simples, eu vou trazer exemplos aqui no nosso iPad, porque aí você consegue visualizar de uma forma muito mais didática, beleza? Então vamos lá para a tela do nosso iPad. 1, 2, 3 e... Bom, pessoal, eu desapareci, mas o que importa está aqui, que é a tela do nosso iPad. Como eu falei, dentro de uma empresa pode acontecer várias coisas. Pode ter a contratação de uma pessoa, pode ter a compra de um computador, enfim, várias coisas. E tudo isso vai ser registrado lá na contabilidade, né? Vai cair aqui, na contabilidade. Ok, legal. E essa contabilidade, ela tem duas formas em que ela pode fazer o registro contábil, né? Duas leis, duas normas, que é o regime de competência ou o regime de caixa. Isso acontece no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. Beleza, Felipe. Qual que é a diferença de um e de outro? Vamos lá. O regime de caixa, a contabilidade vai efetuar o registro contábil, o registro do fato contábil, quando houver entrada ou saída de dinheiro. Quando efetivamente houver um pagamento. É nesse momento, de acordo com o regime de caixa, que a contabilidade vai fazer o registro contábil. Tá certo? E no regime de competência, Felipe, como é que funciona? Aqui já é diferente. No regime de competência, a contabilização ela vai acontecer no momento do fato gerador, independentemente, certo, do pagamento ou recebimento. Então aqui a gente não fala sobre pagamento e recebimento, certo? No regime de competência não tem a ver com pagamento ou com recebimento, porém tem a ver com fato gerador. Vamos dar um exemplo aqui para ficar muito mais fácil. Vamos supor que você mora numa casa bem grande, olha que legal, você mora numa casa legal e nessa casa tem uma piscina, certo? Tem uma piscininha ali onde você toma seu banho no final de semana, descansa com a família, faz um churrasco. E você contratou um piscineiro para fazer a limpeza. Esse piscineiro ele cobra R$600 por mês. Só que você foi um cara legal e pagou tudo adiantado. Você pagou aqui 3 meses adiantado para o piscineiro. Então você fez um pagamento de R$1.800 direto para o piscineiro, ok? Vamos lá fazer aqui uma tabelinha. Vou botar aqui caixa e competência. Ok. Então você já fez o pagamento aqui de 3 meses, de janeiro, de fevereiro e de março para o seu piscineiro, certo? Tudo ok? Maravilhoso. Lá na sua contabilidade, né, da pessoa física, o que foi que aconteceu? Você registrou em janeiro uma despesa de
1.800. Por quê? Porque foi no momento em que você fez o pagamento para o piscineiro. Só que ele vai prestar o serviço em janeiro, em fevereiro e março. Ok, tudo lindo. Você fez lá o pagamento para ele bonitinho, registrou sua despesa em janeiro, R$ 1.800. Em fevereiro não tem mais nada, em março não tem mais nada. Ok, mas e se fosse no regime de competência? Como é que ficaria? Você continua fazendo o pagamento de R$ 1.800. Só que, lembra que no regime de competência, nós vamos fazer o registro contábil da despesa de acordo com o fato gerador. Qual que é o fato gerador aqui? É a prestação do serviço do piscineiro. Então, por mais que você tenha feito o pagamento de R$ 1.800, em janeiro ele só prestou o quê? Um mês de serviço. E quanto é um mês de serviço? R$ 600. Então, em janeiro, você vai registrar como despesa R$ 600. Por quê? Porque, mais uma vez, o fato gerador, que é a prestação do serviço de limpeza da piscina, foi apenas de R$ 600. Em fevereiro, a mesma coisa, você vai ter uma despesa de R$ 600 novamente. E em março, você vai ter mais uma vez outra despesa de R$ 600. E assim você vai chegar a um total de R$ 1.800 de despesa, igualzinho aqui. Só que a diferença é, essa despesa, ela foi registrada apenas no momento da ocorrência do fato gerador. E qual que foi o fato gerador? A limpeza da piscina. O piscineiro limpou a piscina em janeiro? Limpou. Então eu vou registrar o valor de R$ 600 na minha despesa. Então perceba que a diferença entre o registro que você vai fazer no regime de caixa e no regime de competência é a seguinte: no regime de caixa você vai registrar a receita, a despesa, os fatos contábeis de acordo com ocorrer o efetivo pagamento, quando o dinheiro sair, ou seja, quando o dinheiro trocar de mãos. Já no regime de competência, você faz o registro contábil da despesa, da receita, no momento da ocorrência do fato gerador. Eu vou dar aqui um outro exemplo para você, para ficar claro. Suponha que você faz uma venda hoje, você vende aí um telefone. Você tem uma loja de telefone e você vende esse telefone hoje. Vamos supor que estamos em janeiro. Você vendeu hoje, você entregou para o seu cliente. Só que o seu cliente ele só vai pagar para você mês que vem, em fevereiro. Quando é que você vai reconhecer essa despesa? Depende do seu regime. Se for pelo regime de caixa, você só vai reconhecer quando ele te pagar, quando houver efetivamente a troca de dinheiro de mãos. Ou seja, a sua receita só vai ser reconhecida lá em fevereiro. Ah, mas eu entreguei agora o I para ele. Não tem problema. No regime de caixa, você registra os fatos no momento da troca de dinheiro, no momento em que você paga ou que você recebe efetivamente o dinheiro, tá bom? E no regime de competência, quando é que eu vou contabilizar esse fato contábil? Você vai contabilizar ele no momento da ocorrência do fato gerador. Quando é a ocorrência do fato gerador dessa venda de telefone? É no momento em que você entrega o bem para ele. Então, a sua receita lá na sua contabilidade vai ser registrada em janeiro, nesse exemplo, tá certo? Então, é isso. Essa é a diferença, ok? Todo mundo entendeu? Show de bola. Vamos seguindo aqui. Beleza, Felipe? E quando é que eu uso um? Quando é que eu uso outro? Pessoal, toda a contabilidade mundial, ela é baseada no regime de competência, tá certo? Então, sempre que nós formos contabilizar alguma coisa aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você vai ter que utilizar o regime de competência, tá certo? Então, o seu trabalho é identificar o momento exato do fato gerador. Mas isso é muito simples, você vai acabar pegando com a prática, certo? Você vai acabar aprendendo exatamente quando é que acontecem as coisas. Mas atenção a isso, você precisa seguir o princípio do regime de competência. A contabilidade do mundo inteiro é assim, a do Brasil não é diferente. E por que, Felipe? Por que é assim? Cara, porque assim você gera uma informação muito mais fidedigna para as pessoas, para os usuários da informação contábil. A pessoa que está lá analisando sua DRE, analisando sua empresa, ela não pode esperar informações que vão acontecer daqui a 4, 5, 6 meses. Ela precisa ter o registro contábil tempestivo. Poxa, eu vendi hoje, mas eu vou receber daqui a 1, 2 anos? Então quer dizer que eu vou esperar a minha informação contábil para daqui a 1, 2 anos? Não, tem que saber hoje. A informação contábil, de acordo com o regime de competência, ela é muito mais fidedigna, ela é muito mais útil para os usuários da informação contábil. Então não tenha medo, porque isso daqui é algo que você vai ter no dia a dia bem tranquilo também, certo? Mas é importantíssimo que você saiba a diferença entre regime de competência e regime de caixa. Ok, Felipe, tudo bem. Tem mais alguma coisa a ser vista? Tem esse último ponto aqui. Tem duas contas que os alunos sempre confundem nas provas,
que é adiantamento de clientes e despesa antecipada. Cara, é muito comum os alunos terem dúvidas nesses dois conteúdos, despesa antecipada e receita antecipada. Então, para ficar mais claro, mais uma vez, bora ver aqui na tela do nosso iPad. Fala, contador! Você já imaginou estar num paraíso como esse e no meio das suas férias, do seu passeio com a sua família, o telefone toca e é uma urgência no seu escritório de contabilidade que só você pode resolver? Aí vem a pergunta. Letra A, você vai abandonar tudo isso daqui e correr para o seu escritório? Ou letra B, você vai abrir seu laptop em um sistema online e resolver daqui mesmo? É exatamente isso que eu quero falar com você. Eu quero te apresentar o MacroSystem. É um sistema contábil, um RP contábil, onde você vai ter acesso ao financeiro, contábil, fiscal e DP, tudo na tela do seu computador, sem precisar se preocupar com servidores, com onde guardar as informações, porque fica tudo arquivado na nuvem. E você pode trabalhar de onde você quiser, inclusive de um lugar como esse. E o melhor do MacroSystem vem agora, porque você pode começar a utilizar ele de forma gratuita, 100% gratuita, e você vai ter acesso a tudo que o MacroSystem oferece para até 3 clientes de forma totalmente gratuita. Então, clica no link aqui embaixo e vem fazer parte do melhor sistema contábil do Brasil. Bom, pessoal, temos aqui um outro tema bem importante que também se refere, claro, ao regime de competência e regime de caixa, que são as contas de despesa antecipada e de receita antecipada. Pessoal, pensa no conteúdo que causa, como eu posso dizer, dúvidas para quem está iniciando a graduação em contabilidade, ou para quem até já é formado, ou para quem não é contador e está fazendo concursos que tenham contabilidade, como o concurso do Cefaz. Bom, despesa antecipada e receita antecipada. Para a gente entender melhor esse assunto, vamos começar olhando os nomes. Eu tenho uma despesa aqui, ok? Que foi antecipada. E aqui eu tenho a receita que foi antecipada. Se eu tenho o nome antecipado em cada um deles, significa o seguinte, que essa despesa e essa receita, elas foram registradas antes da ocorrência do fato gerador. Poxa, Felipe, mas você estava falando sobre regime de competência e regime de caixa, falou que a receita e a despesa elas são registradas de acordo com o fato gerador. O fato gerador acontece, então eu faço o registro, certo? É isso mesmo. E como é que você está falando que existe uma receita e existe uma despesa que é registrada antes desse fato gerador? Calma, gafanhoto, vamos agora, que tudo você vai entender tudo agora. Seguinte, vamos utilizar aquele mesmo exemplo do piscineiro, que o piscineiro ele recebe R$600 por mês para limpar a piscina. Ok, o cliente, ele é bonzinho, ele foi com a cara do piscineiro, ele foi lá e pagou R$1.800, referente aos 3 meses, Ou seja, R$600 por mês. Ok, de acordo com o regime de competência, essa despesa aqui, ela vai ser registrada de acordo com o fato gerador, ou seja, vai ser janeiro, fevereiro e março. Eu vou ter R$600 de despesa. Beleza, show de bola, entendi até aqui. Só que eu fiz um pagamento. E eu preciso registrar também esse pagamento. Como é que eu registro isso? Da seguinte forma. Lembra lá do método das partidas dobradas? Que para cada débito eu vou ter pelo menos um crédito de igual valor? Ok. Quando eu fiz o pagamento, eu reduzi o meu caixa. Eu reduzi lá o meu dinheiro em R$1.800. Só que de acordo com o método das partidas dobradas, eu preciso ter um débito também. Eu não posso deixar esse crédito sobrando aqui. E que débito vai ser esse? Se eu tivesse pago somente os R$600 referente ao serviço de limpeza, esse débito aqui seria a minha despesa normal. Ok, tudo lindo. Só que eu fiz um pagamento antecipado. Eu adiantei valores para o meu cliente, Então aqui, o que eu vou fazer é o quê? É uma despesa antecipada. Eu fiz o pagamento referente a uma despesa que ainda vai acontecer. Essa despesa ela ainda não aconteceu. Quando é que ela vai acontecer? Aqui, quando o piscineiro efetivamente fizer a limpeza da piscina. Então, se eu fiz um pagamento de algo que eu não recebi ainda, eu tenho o quê? Eu tenho um direito a receber, certo? E quando eu tenho um direito, eu tenho o quê? Eu tenho um ativo. Então, essa conta de despesa antecipada, uma conta de ativo, pessoal. Porque eu paguei uma despesa que ainda vai acontecer. Ela não aconteceu ainda. Então, eu, enquanto dono da casa, tenho o direito a receber esse serviço aqui, sacou?
Tudo entendido? É isso. Isso é uma despesa antecipada. E já na contabilidade do piscineiro, está da seguinte forma. Mais uma vez, o piscineiro, nós temos o quê? Um débito e um crédito. O piscineiro, o que foi que aconteceu? Ele recebeu dinheiro. Se ele recebeu dinheiro, o caixa dele vai aumentar. Então aqui, ó, R$ 1.800. Aumentou lá um débito no caixa. Só que ele precisa também reconhecer um crédito aqui. Se fosse por um serviço já prestado, ele receberia uma receita normal, que iria lá para a DRE. Só que ele recebeu um valor de uma receita de um serviço que ele não prestou ainda. Então, pessoal, ele tem o quê? Ele tem que registrar uma receita antecipada no valor de R$ 1.800. Isso significa o quê? Que ele tem uma obrigação a pagar ou a prestar serviço. Entendeu, pessoal? Aqui ele está recebendo dinheiro por algo que ele ainda nem prestou ainda. Ele não prometeu entregar o serviço para o dono da casa 3 meses? Pronto. Ele não prometeu? Só que ele já entregou? Ainda não. Então, ele não vai registrar uma receita, mas sim uma receita antecipada. Ele não pode registrar esse valor como receita lá na DRE ainda. Por quê? Porque ele não prestou serviço. A receita, ela só vai ser reconhecida na DRE quando ele efetivamente limpar a piscina do cliente. E isso vai acontecer em 3 parcelas, em 3 meses. Então, vamos supor que lá em 31 de janeiro, ele fez a limpeza da piscina? Fez. Então ele vai fazer o seguinte registro contábil. Ele vai debitar essa receita antecipada, que é uma obrigação, receita antecipada, e vai creditar uma receita normal lá na DRE, no valor de R$ 600. Agora sim, ele reconheceu a receita lá na DRE. Agora sim, esse dinheiro pertence a ele. Porque nesse momento aqui, se por acaso o cliente quisesse rescindir o contrato, ele poderia, né? Então esse valor não entraria lá na demonstração do resultado do piscineiro. A mesma coisa aqui, ó. Quando o piscineiro prestou o serviço, o cliente deixou de ter o direito de receber o seguinte. Ele não tinha aqui a despesa antecipada, que era o direito a receber? Pronto. Então eu vou reduzir essa minha despesa antecipada em R$ 600. E isso agora vai ser uma despesa normal lá na DRE, porque o piscineiro prestou o serviço para mim. Então agora sim, efetivamente, eu tive essa despesa com esse serviço. Por mais que eu tenha pago antecipadamente, eu perdi, né, deixei de ter esse direito e agora esse direito virou uma despesa. Simples assim. E a cada mês vai se repetir esse lançamento aqui na despesa do dono da casa e esse daqui do piscineiro. Entenderam, pessoal, como é simples? Pode parecer algo complexo no começo, mas é basicamente você prestar atenção. Poxa, o que eu estou pagando agora aqui? Eu, Felipe, o que eu paguei? Eu já recebi do meu prestador de serviços? Se eu recebi, é uma despesa. Legal. Se eu não recebi ainda, se eu ainda vou receber, isso é uma despesa antecipada. É um direito que eu tenho a receber daquele prestador de serviço, daquele vendedor. A mesma coisa é no vendedor, né? Lá no prestador de serviço, no caso o piscineiro. Poxa, o cliente já me pagou. Eu já prestei o serviço, eu já entreguei o que eu prometi para o meu cliente? Sim, já entreguei. Então, é uma receita. Não, eu não entreguei ainda. Eu tenho que entregar em uma data futura. Então, eu tenho uma obrigação, que é uma receita antecipada. Pessoal, esses nomes, despesa antecipada, receita antecipada, eles podem variar de banca para banca. Tem bancas que utilizam adiantamento de clientes, adiantamento de fornecedores, vai variar. Você precisa estar atento ao quê? À lógica. Se eu estou pagando algo de forma antecipada para receber depois um bem, um direito, um serviço, então logo eu tenho um ativo, eu tenho uma despesa antecipada. Se eu, enquanto prestador de serviço, estou recebendo do meu cliente sem entregar o item para ele, logo eu tenho uma receita antecipada. Então eu tenho ali uma obrigação a prestar ao meu cliente ainda, tá bom? Pessoal, eu sei que pode parecer algo viajado no início e tudo mais, mas preste atenção, isso daqui é o mais didático possível que a gente consegue ser, mas não é simples, basta você repetir que você vai entender. Contabilidade é isso. Às vezes a gente precisa somente o quê? Assistir uma aula e avançar, né? Deixar o cérebro trabalhar um pouquinho, que depois, ó, tudo faz sentido. Isso acontece. Então, vê essa aula mais de uma vez, manda essa aula lá no grupo de Telegram, no grupo do WhatsApp dos seus colegas da faculdade, que eu tenho certeza que vocês vão discutir sobre esse tema e vocês vão chegar a um senso comum e vão aprender em conjunto. Tá beleza, pessoal? Então é isso. Como eu sempre digo, até a aprovação.